Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, lá para Minas Gerais do século XVIII. Um lugar que, por um lado, era sinônimo de riqueza, de ouro, mas, por outro, era um barril de pólvora prestes a explodir. Vamos entender juntos como a crise desse ouro, somada à mão pesada de Portugal nos impostos, preparou terreno para uma das rebeliões mais importantes da nossa história. E tudo, mas tudo mesmo, começa com essa pergunta. Ela é o centro de todo o conflito. De um lado, uma colônia vendo sua maior riqueza simplesmente desaparecer. E do outro, uma metrópole que, em vez de aliviar, apertava cada vez mais a cobrança. Bom, vamos olhar os fatos. Essa linha do tempo mostra tudo de forma bem clara. Minas Gerais teve ali seu auge, uma verdadeira febre do ouro entre 1733 e 1748. Só que, depois de 1750, as coisas começaram a mudar. As minas mais fáceis, aquelas de superfície, foram se esgotando. E aí, quando a gente chega na década de 1780, a situação já era de crise séria. O ouro que fez a fama da região estava ficando cada vez mais raro. E é exatamente isso que nos leva para a primeira parte da nossa conversa. Vamos entender como essa panela de pressão econômica foi se formando na colônia. O principal imposto da época era o famoso quinto. A regra era bem direta. Um quinto, ou seja, 20% de todo o ouro encontrado em terras brasileiras, pertencia por direito ao rei de Portugal. Esse imposto foi a base de tudo por décadas. E é aqui que a situação começa a ficar, digamos, bem tensa. A partir de 1750, Portugal resolveu impor uma cota mínima por ano, 100 arrobas de ouro. Para a gente ter uma ideia, isso é cerca de 1.500 quilos. Pensem bem, essa era a quantidade que Minas Gerais tinha que mandar para a coroa. Não importava se a produção real era muito, mas muito menor. E esse gráfico aqui ilustra o tamanho do problema. A meta, a barra maior, era fixa, 100 arrobas. Já a arrecadação real, com o ouro sumindo, era essa barra bem menor. O que acontecia? Ano após ano, a colônia não batia a meta. E essa diferença ia virando uma dívida gigantesca. E essa dívida virou uma verdadeira bola de neve. Chegou num ponto que o débito acumulado era de 538 arrobas. É um valor absurdo, uma ameaça que pairava sobre a cabeça de todo mundo na capitania. Com essa dívida enorme, a coroa começou a ameaçar com a sua arma fiscal mais poderosa, a tal da derrama. E foi ela, a ameaça da derrama, que se tornou o estopim da conspiração. Mas, afinal, o que era essa tal de derrama? Bom, era basicamente a cobrança forçada de todos os impostos atrasados de uma só vez. Se a derrama fosse decretada, os fiscais da coroa podiam simplesmente entrar na casa das pessoas e confiscar tudo de valor: ouro, joias, móveis, até a própria casa, até que a dívida inteira de Minas fosse paga. Ninguém escapava. E para a gente sentir o pavor que a derrama causava, basta ver como ela era descrita na época. Era considerada uma medida extraordinariamente apavorante e odiosa. Ela não era só uma cobrança, ela significava a ruína, a vergonha, o abuso máximo do poder de Portugal. Agora, vamos mudar um pouco o foco, porque a crise econômica era o combustível, mas as ideias que estavam chegando da Europa foram a faísca que acendeu tudo. Esse quadro aqui resume bem o choque de mundos. De um lado, a gente tinha a velha ordem colonial, um rei com poder absoluto, uma economia totalmente controlada por Portugal e o status de colônia. Do outro, as novas ideias do iluminismo, que falavam em república, em liberdade de comércio e, principalmente, em liberdade. E o mais importante, essas ideias não eram só teoria, não. A independência dos Estados Unidos em 1776 foi um exemplo real, poderoso e muito inspirador. Mostrou na prática que era sim possível uma colônia romper com a metrópole e criar uma nação nova, uma república. E foi assim, com a pressão da crise e a inspiração dessas novas ideias, que a elite de Vila Rica começou a se encontrar, a conspirar. O descontentamento geral estava prestes a se transformar num plano concreto de revolução. Mas quem eram essas pessoas? Olha, é fundamental entender que esse não foi um movimento popular. A conspiração foi formada pela elite da capitania, militares de alta patente, poetas, advogados, padres e os grandes donos de terra e de minas. Muitos deles, aliás, afundados em dívidas com a própria coroa. E os planos deles eram muito ambiciosos, viu?
Eles queriam a independência total de Minas Gerais, queriam criar uma república com constituição, eleições todo ano, o fim da proibição de ter fábricas no Brasil e até a criação de uma universidade em Vila Rica, uma coisa que não existia em lugar nenhum da colônia. Só que aqui a gente chega num ponto muito delicado e cheio de contradições. Se o movimento todo era por liberdade, qual era o plano para a imensa população escravizada, que era a base de toda a economia? A verdade é que a liberdade que eles defendiam tinha um limite bem definido. Quase todos os conspiradores eram donos de escravos e dependiam totalmente desse trabalho. Por isso, não teve acordo nenhum sobre abolição. Para não rachar o grupo e enfraquecer o movimento, eles simplesmente decidiram não decidir. Empurraram a questão com a barriga. Bom, mesmo com todas essas contradições, o plano para dar o pontapé inicial na revolta era ousado e já estava todo desenhado. E o plano era até que simples, mas muito inteligente. Eles iam usar o próprio ato de opressão da coroa como gatilho. A ideia era esperar o governador anunciar a derrama. Nesse momento, eles aproveitariam a revolta natural do povo nas ruas para começar o levante e, então, proclamar a independência. E eles já tinham até um símbolo para essa nova república. Uma bandeira com um lema em latim, Libertas coessera tamen, que a gente pode traduzir como liberdade ainda que tardia. Uma frase que, nossa, resume perfeitamente o sentimento daquele pessoal, né? Agora, é muito importante a gente entender uma coisa. Apesar de ser a mais famosa, a Inconfidência Mineira não foi um evento isolado, um raio em céu azul. Esse descontentamento em Minas fazia parte de um movimento muito maior. Se a gente olhar essa linha do tempo, fica claro, outras revoltas já tinham acontecido, como a de Filipe dos Santos, lá em 1720, em Minas mesmo. E outras ainda viriam, como a Conjuração Baiana, em 1798. Existia um ciclo de tensões crescendo por todo o Brasil colônia. E assim a gente termina como uma reflexão. A Inconfidência foi traída, foi descoberta antes mesmo de sair do papel. Seus líderes foram presos, punidos. Mas o movimento em si não morreu ali. A pergunta que fica no ar é, mesmo tendo fracassado na prática, que sementes de independência, de identidade nacional, a Inconfidência Mineira conseguiu plantar para o futuro do Brasil?